Ever since God appointed prophets, they've been authorized to speak on his behalf. But they don't pronounce doctrines fabricated of their own mind or teach what hasn't been revealed. Olá, nesse vídeo analisarei a tradução do livro de Abraão, feita por Joseph Smith. Após a sua morte, a família de Smith ficou de posse desses papiros. Eles venderam e, após passar em algumas mãos, chegou até o Museu de Chicago. Um grande incêndio neste museu fez com que diversas peças fossem perdidas, inclusive os papiros. Porém, depois de muitos anos, verificou-se que, na verdade, esses papiros não haviam sido queimados ou destruídos neste incêndio, mas eles estavam no museu em Nova York. Até então, esses papiros não haviam sido analisados pelos egiptólogos, mas agora, com um conhecimento mais aprofundado da língua egípcia, esses egiptólogos puderam fazer uma análise dessa tradução e identificar se, de fato, a tradução de Joseph Smith foi uma tradução precisa e feita realmente pelo poder e dom de Deus, ou se o livro de Abraão continha apenas doutrinas fabricadas pela própria imaginação de Smith. Dessa forma, poderemos testar a afirmação de Elder Hanlon no início desse vídeo. Vamos analisar. A história conforme History of the Church diz: no dia 3 de julho, Michael Chandler veio a Kirtland para exibir algumas múmias egípcias. Havia 4 figuras humanas, junto com 2 ou mais rolos de papiro, cobertos com figuras e dispositivos hieroglíficos. Como o Sr. Chandler foi informado de que eu, Joseph, poderia traduzi-los, ele me trouxe alguns dos caracteres e eu dei a ele a interpretação. E, como um cavalheiro, ele me deu o seguinte certificado: isto é para dar a conhecer a todos os que possam estar desejosos sobre o conhecimento do Sr. Joseph Smith, Jr., em decifrar os antigos caracteres hieroglíficos egípcios em minha posse, que eu, em muitas cidades eminentes, mostrei aos meus eruditos. E, pelas informações que pude aprender ou encontrar, encontro que a do Sr. Joseph Smith, Jr., para se corresponder nas questões mais minuciosas. Michael H. Chandler, viajando com e proprietário de múmias egípcias. Então, Michael Chandler disse que, após procurar muitos eruditos, viu que Joseph Smith era o que seria capaz de decifrar os caracteres de forma minuciosa. Percebe-se aí que Joseph tinha um grande poder de persuasão. Naquela época, ninguém tinha conhecimento de egípcio. E isso engrandeceu muito a figura de Joseph Smith como vidente dentro da igreja. Os anos de 1835 e 1836 foram os anos mais tranquilos para Joseph se estabelecer como autoridade. Após a compra, Joseph relata em seu diário: compra das múmias egípcias. Logo depois disso, alguns dos santos de Kirtland compraram as múmias e papiros, cuja descrição aparecerá a seguir. E eu, com William W. Phelps e Oliver Cowdery como escribas, começamos a tradução de alguns dos caracteres ou hieróglifos. E, para nossa alegria, descobrimos que um dos rolos continha os escritos de Abraão, outro, os escritos de José do Egito, etc. Um relato mais completo, dos quais aparecerá em seu lugar, conforme eu passar a examiná-los ou desdobrá-los. Verdadeiramente, podemos dizer que o Senhor está começando a revelar a abundância de paz e verdade. Então, Joseph está afirmando que os papiros continham os escritos de Abraão, o outro, os escritos de José do Egito. Joseph traduziu os escritos de Abraão e os de José do Egito ficaram sem traduzir, já que ele morreu antes de terminar a tradução do suposto livro de José. Em History of the Church, vai relatar seu processo de tradução, dizendo: no restante deste mês, estive continuamente empenhado em traduzir um alfabeto para o livro de Abraão e organizar uma gramática da língua egípcia praticada pelos antigos. Joseph está dizendo que a tradução estava sendo feita usando os papiros e estava traduzindo, analisando o alfabeto. Na imagem, vemos a correlação dos caracteres com a tradução de Joseph dos papiros. Um problema nessa correlação é que um caractere egípcio não tem a capacidade de transmitir uma quantidade tão grande de informação como estava sendo correlacionado. Geralmente, um caractere egípcio transmite um significado, uma ideia, um simbolismo ou uma frase curta. Nunca um parágrafo longo de informações. Fazendo uma comparação, um caractere egípcio são como placas de trânsito. As placas transmitem uma ideia, uma frase curta, como, por exemplo, pare, reduza a velocidade,
curva à direita, curva à esquerda, porém não simboliza um parágrafo de ideias. À medida que Joseph ia traduzindo, ele ia publicando no periódico da igreja. No Millennial Star, volume 3, vemos no cabeçalho do livro de Abraão o seguinte registro. O que se segue é uma tradução de alguns registros antigos que caíram em nossas mãos, das catacumbas do Egito, supostamente os escritos de Abraão, enquanto ele estava no Egito, chamados de Livro de Abraão, escrito por suas próprias mãos, sobre papiros. Mais uma vez, Joseph apresenta a tradução como se tivesse sido feita dos registros antigos, dos papiros, e afirma que esses papiros continham a própria caligrafia de Abraão. Isso engrandeceu enormemente sua autoridade entre os santos. Quando o livro de Abraão foi lançado em 1842, ninguém perto de Joseph Smith sabia como traduzir o egípcio, o que tornou a tradução divina de Joseph Smith dos papiros antigos tão importantes. Embora a pedra de Rosetta tenha sido descoberta em 1799, ela levou décadas para ser decifrada e a notícia de sua existência não foi conhecida na América até cerca de 1858, bem depois da morte de Joseph Smith. A descoberta da pedra Rosetta, que continha descrições em hieróglifo, demótico e grego, permitiu que os estudiosos decifrassem os antigos escritos egípcios pela primeira vez. E esse conhecimento levaria os estudiosos egípcios a concluir que os facsímiles e papiros do livro de Abraão não tinham nada a ver com o livro de Abraão, que Joseph Smith apresentou como uma tradução feita por um poder divino que manifestava por ele. Já em 1856, o egiptólogo Gustav Seyfert viu os rolos de papiro e observou o seguinte: o rolo de papiro não é um registro, mas uma invocação à deidade Osíris, na qual ocorre o nome da pessoa e uma imagem dos espíritos assistentes, apresentando os mortos ao juiz, Osíris. Portanto, a ideia de que os papiros continham os escritos de Abraão caiu por terra. Tratava-se de um livro da respiração dos mortos. Embora se acreditasse que os fragmentos de papiro tinham sido perdidos no incêndio de Chicago, verificou-se que os fragmentos dos papiros, em grande parte, tinham sobrevivido ao incêndio e estavam em exposição no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. E egiptólogos, ao analisar os fragmentos, denunciaram a fraude da tradução. O New York Times publicou uma reportagem de primeira página em 29 de dezembro de 1912 que proclamava: "As paredes do museu proclamam a fraude do profeta Mórmon." Este artigo foi baseado na comparação do trabalho de Joseph Smith nos facsímiles com as centenas de documentos semelhantes que os museus estudaram e traduziram anteriormente. Para agravar o problema para Joseph, verificou-se que haviam descoberto muitos fragmentos de papiros da tradução do livro de Abraão em 1966, incluindo o fragmento de papiro que incluía o facsímile 1, com os símbolos ao redor que correspondiam aos manuscritos do livro de Abraão, indicando que o material original do livro de Abraão era agora existente. Aqui vemos mais de perto o título da manchete do jornal dizendo: "Paredes do museu proclamam fraude do profeta Mórmon." Os livros sagrados que se afirma terem sido dados divinamente ao primeiro profeta são retirados de originais egípcios antigos, sendo sua tradução um trabalho da imaginação, o que mostra uma comparação com os tesouros do Museu Metropolitano. Agora fica um adendo. Por meio de um doador anônimo, esse doador pagou a quantia ao museu pelos papiros e orientou que esses papiros fossem dados à igreja. Então, os 10 fragmentos dos papiros que estavam no museu foram dados à igreja. Porém, a igreja apresentou 11 fragmentos. Ou seja, um fragmento do papiro de Abraão sempre esteve de posse da igreja. Isso remete a algo muito parecido com a versão da primeira visão, que ficou por anos dentro de um cofre. Esse fragmento também sempre esteve na posse da igreja, sem ela informar ao público, até o referido momento em que adquiriu os 10 fragmentos do museu. Voltando à reportagem do New York Times, o professor egiptólogo Dr. Lightgold vai explicar que os papiros não têm qualquer relação com Abraão. O nome de Abraão sequer é citado nos papiros, mas trata-se de documentos funerários relacionados com a múmia de Michael Chandler. Em um trecho da reportagem, o egiptólogo denuncia o seguinte: dentro de 3 meses, o único desses escritos sagrados em que o teste de erudição poderia ser aplicado foi submetido a tal teste e a sua autenticidade foi completamente destruída. As paredes das salas egípcias do Metropolitan Museum proclamam que se trata de uma fraude.
Dr. Albert M. Lightgold, curador do departamento egípcio, expressa inequivocadamente a evidência condenatória dos mudos, desenhos e hieróglifos egípcios. 2 eminentes acadêmicos da Inglaterra, 2 acadêmicos da Alemanha e 4 dos mais notáveis egiptólogos deste país juntam-se sem um parágrafo discordante na condenação. Théodule Deveria, um egiptologista do Museu de Louvre, foi direto ao dizer que os facsímiles eram documentos funerários egípcios comuns, dos quais ele já havia examinado centenas. Eles afirmaram que as características dos desenhos mórmons retratavam ao período mais tardio da vida egípcia, onde usam saias mais longas, enquanto no período inicial usavam saias mais curtas, de modo que essa imagem é apenas uma ilustração de como os egípcios usavam suas saias e se assemelham aos dos personagens dos facsímiles. Também afirmaram que eruditos bíblicos consideram que Abraão não viveu depois de 1.500 anos antes de Cristo. Na verdade, ele viveu aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, e os registros não remetiam a esse período, e sim ao século I depois de Cristo. Ou seja, em torno de 2.000 anos de diferença entre os papiros e o período abraâmico, tornando-se anacrônico qualquer relato nesses papiros relacionados a Abraão. O livro de Abraão menciona homens, mulheres e crianças sendo sacrificados aos deuses egípcios por motivos religiosos. Por exemplo, uma criança é a oferta de agradecimento. Dizia-se que os sacrifícios eram feitos segundo o costume dos egípcios. Porém, oferecer sacrifícios humanos aos deuses não era uma prática religiosa dos antigos egípcios. No facsímile número 1, publicado no livro de Abraão, parte superior, e é encontrado no papiro 1, em comparação com uma imagem semelhante das tumbas dos reis Tebas, abaixo, observe as lacunas ou partes ausentes do papiro. Nas partes ausentes, Joseph desenhou uma cabeça de ser humano no deus Anubis. Anubis tem a cabeça de um chacal e uma faca na sua mão. Na realidade, Anubis não tem uma faca na mão, mas está dando bênçãos para Osíris, que está inclinado no leito em forma de leão. Joseph desenhou os braços e mãos de Osíris em cima da cabeça dele, em ato de defender sua vida. Na verdade, a figura de Osíris está estendendo sua mão direita para tocar seu próprio rosto. Representa a ressurreição de Osíris, pois o toque de mão no rosto é um sinal de despertar, e sua outra mão está tocando seu pênis ereto, no ato de impregnar sua esposa, Ísis, que está em cima em forma de um falcão, que representa o Ba espírito, Osíris em forma de outro pássaro. Vale lembrar que Joseph tentou desenhar a cabeça de um humano na cabeça de Anubis, porque os papiros que Joseph comprou tinham partes incompletas, e ele tentou deduzir e completar conforme seu entendimento, como vemos na primeira figura acima. Nesta tela, temos a interpretação dada por Joseph Smith em comparação ao que os egiptólogos afirmam ser. A interpretação de Joseph Smith, a imagem 1, que é o anjo do Senhor, em discordância do que os egiptólogos dizem ser o espírito de Ba, de Or. Na figura 2, Joseph disse que era Abraão preso em um altar, e os egiptólogos a figura do falecido Or. Na figura 3, o sacerdote idólatra de Elquena, tentando oferecer a Abraão como sacrifício, de acordo com a interpretação de Joseph. Os egiptólogos afirmaram que é Anubis, o deus do embalsamamento. Joseph, na figura 4, disse que o altar para sacrifício pelos sacerdotes idólatras em pé diante dos deuses de Elquena, Libna, Mamacra, Corash e Faraó, enquanto os egiptólogos dizem que é um caixão funerário ou sofá de leão. Joseph afirmou que, na figura 5, era o deus idólatra de Elquena, Libna, Mamacra, Corash e Faraó, enquanto os egiptólogos dizem que são vasos canópicos, contendo os órgãos do falecido representando os 4 filhos do deus Horus. Esses deuses, Elquena, Libna, Mamacra e Corash, não existem dentro da história egípcia. A respeito desses vasos, os 4 vasos representando os 4 filhos do deus Horus também são recipientes, onde são colocados os órgãos do falecido, as vísceras da pessoa a ser mumificada. Em um vaso era colocado os intestinos, no outro o estômago, no outro os pulmões e no outro o fígado. Apesar da igreja ter alegado poder existir pergaminhos perdidos, o próprio livro de Abraão, em Abraão 1, 12 a 14, nos diz claramente que os facsímiles e o livro de Abraão estão no mesmo pergaminho,
Então não há chance de um pergaminho perdido que conteria o texto separadamente do facsímile 1. Isso elimina tanto a ideia de um pergaminho perdido longo, porque podemos ver claramente que temos a fonte para este texto do livro de Abraão, quanto também elimina a teoria do catalisador, porque seria absurdo pensar que Deus daria a Joseph Smith uma revelação que remeteria os leitores a imagens que nada têm a ver com o texto real. Além disso, se há algum pergaminho faltando, justificaria ser do livro de José, que Joseph não chegou a traduzir. No versículo 12 diz: indicar-vos-ei a representação que se encontra no início deste registro, informando que o facsímile e o registro do livro estão juntos no mesmo papiro. Sobre os caracteres que Joseph disse que estava interpretando, temos os manuscritos do livro de Abraão, e ambos mostram os símbolos egípcios sendo traduzidos para cada seção, que combinam perfeitamente e em ordem com um fragmento de papiro que foi recuperado. Os caracteres não têm qualquer relação com o livro de Abraão, mas sim com textos fúnebres que são colocados junto com os corpos mumificados, uma vinheta do livro das respirações. Neste facsímile, Joseph também interpreta totalmente diferente do que os egiptólogos concluíram. Na figura 1, Joseph interpretou da seguinte forma: Abraão sentado no trono de Faraó, pela polidez do rei, com uma coroa na cabeça representando o sacerdócio, como símbolo da grande presidência do céu, com um cetro da justiça e do juízo na mão. Os egiptólogos afirmam que a figura, na verdade, é Osíris, notada pela escrita acima da figura que diz Recitação de Osíris, o mais importante dos ocidentais, junto com a coroa Atef, que também o identifica como Osíris. A imagem marcada com o número 2, Joseph disse que era o rei Faraó, cujo nome é dado nos caracteres acima de sua cabeça. É perceptível na figura 2, pelo corpo, pela curvatura do corpo, tratar-se de uma mulher. Joseph confundiu uma mulher com um homem. Os egiptólogos afirmaram que, na verdade, ela é a deusa Ísis, e não um homem, esposa de Osíris. A escrita acima da cabeça afirma Isis the Great, the God's Mother. Isis, a Grande, a Mãe de Deus. A figura numerada com o número 3 significa Abraão no Egito, como dado também na figura 10 do facsímile número 1, conforme Joseph Smith interpretou. Os egiptólogos informam que é uma tabela de libações simples, como no facsímile 1. A imagem 4, Joseph interpretou como sendo o príncipe do faraó, rei do Egito, conforme escrito acima da mão. Os egiptólogos informaram que, na verdade, é a deusa Mate, não um homem, deusa da justiça, identificada pela pena em sua cabeça, e a escrita acima de sua mão que afirma Mate, senhora dos deuses. Mais uma vez, Joseph confundiu a mulher como um homem. Na imagem 5, Joseph disse que era Shulem, um dos principais garçons do rei, conforme representado pelos caracteres acima de sua mão. Na verdade, este é o falecido, usando o tradicional cone de graxa, perfumada e flor de lótus na cabeça. As figuras acima de sua mão o identificam como o Osíris-Or, justificado para sempre. O de número 6, Joseph disse que era Onlinla, um escravo pertencente ao príncipe. Abraão está raciocinando sobre os princípios da astronomia da corte do rei, sendo que, na verdade, essa figura negra não é um escravo, mas é Anubis, guia dos mortos, que está ali para amparar os defuntos. Anubis é sempre preto e sempre tem uma cabeça de chacal. Na verdade, você ainda pode ver a orelha de cachorro pontiaguda no topo de sua cabeça. As palavras acima de Anubis dizem Recitação de Anubis, que faz proteção principal da cabine de embalsamamento. Aqui vemos imagens do papiro do livro de Abraão e imagens egípcias similares que os egiptólogos usaram em comparação. Assim como no facsímile 1, há áreas onde Joseph Smith também preencheu espaços em branco, danificados no facsímile 2. Aí está uma imagem onde as mudanças são delineadas, junto com as áreas do papiro sobrevivente que Joseph Smith extraiu personagens e figuras para preenchê-los. E, assim como no facsímile 1, os egiptólogos agora sabem como esse hipocéfalo ficaria com base nas outras versões que sobreviveram. Na imagem de baixo está a restauração de Joseph Smith à esquerda contra o que os egiptólogos esperariam ver se estivesse intacta e inalterada. Vale lembrar que, no período de Abraão, as múmias não eram depositadas com o hipocéfalo. O hipocéfalo passou a ser uma prática de ser colocado junto com as múmias muitos séculos depois. Aqui está a interpretação do facsímile 2. Na imagem 1, Joseph disse que era Colobe, a residência de Deus. E os egiptólogos informaram que, na verdade,
o deus carneiro de 4 cabeças, Khnumlu. A imagem 2, Joseph diz que fica ao lado de Kolob, chamado pelos egípcios o Liblit, e os egiptólogos afirmam que é Amon-Re, um deus com 2 faces. Na figura 3, Joseph diz que é Deus sentado em seu trono, vestido com poder e autoridade, e os egiptólogos afirmam ser Horus-Re, sentado em seu barco com o usuário, o cetro real que deu domínio sobre o céu e a terra em sua mão. Não vou ler todos os significados, mas algo interessante é que no 8, Joseph diz: contém escritos que não podem ser revelados ao mundo, mas deve ser obtido no templo sagrado de Deus. Bem, parece que os egiptólogos conseguiram revelar esses segredos sem precisar ser no templo de Deus. Eles falaram que significava: conceda que a alma de Osíris, Sheshonq, possa viver. Em resposta, a igreja, em seu site, deu um novo significado à palavra tradução. Porém, não era o que Joseph realmente estava querendo deixar entendido aos membros em seu tempo. A igreja diz: a palavra tradução tipicamente quer dizer um conhecimento especializado em diversos idiomas. Então ela vai tentar encontrar justificativas e em outro trecho ela diz: o Senhor não exigiu que Joseph tivesse conhecimento do idioma egípcio. É importante saber também que Deus exige que os profetas não falem falsamente em seu nome. A igreja continua dizendo: pelo dom e poder de Deus, Joseph recebeu conhecimento sobre a vida e os ensinamentos de Abraão. Esse entendimento é contrário ao que Joseph estava relatando. Ele estava usando os papiros e não uma revelação para escrever o conteúdo. Além disso, os facsímiles falam por si só que, se havia alguma revelação, não era de Deus. No diário de Joseph Smith, em diversos trechos, informa que o processo de tradução era usando os papiros e não um processo catalisador como afirmado pela igreja. Em um trecho, Joseph diz: esta tarde recomeçamos a tradução dos registros antigos. Em outro dia, ele informa que os registros egípcios foram escritos pela mão do pai Abraão. Em 24 de novembro de 1835, ele relata: à tarde, traduzimos alguns dos registros egípcios. Em outro dia, ele afirma: esta tarde recomeçamos a tradução dos registros antigos. O que os jornais da época estavam falando? No jornal Sentinel of Freedom, em 2 de junho de 1840, uma testemunha relata: devo dizer agora algumas palavras sobre as múmias. O profeta tem 4, que foram comprados pela igreja ao custo de cerca de $2.400. Ele também possui o papiro e muitas vezes surpreende seus seguidores com seus grandes dons ao traduzir os escritos. Ele diz que 3 das múmias são o faraó, sua esposa e filha. Como estava em dúvida sobre o quarto, um senhor do Oriente, que o visitou há alguns dias, sugeriu que poderia ser a mãe de Moisés, o que o profeta não considerou improvável. Em um dos papiros, ele mostra a escrita à mão de Abraão. Agora, todas essas coisas ajudam a executar seu sistema, e sua grande demonstração de aprendizado ou dons tem efeito poderoso sobre as mentes de seus iludidos seguidores. Algo que notei em diversos jornais da época, e até mesmo jornais anteriores à suposta restauração da igreja em 1830, é que Joseph era assunto dos jornais pela sua forma de enganar seus seguidores, muitos deles apegados ao misticismo. Esse relato é um pouco longo, mas é muito interessante, pois podemos perceber a mente imaginativa e criativa de Joseph e, ao mesmo tempo, um lado sociopata do profeta. O artigo neste jornal diz: ele professou entender todas as línguas. Como prova de sua afirmação, ele tirou de uma estante volumes em diversas línguas orientais, que leu com fluência e explicou com maior segurança e gravidade. E como todos nós não estávamos familiarizados com as línguas, não podíamos contestar as afirmações do profeta, mas ele teve sagacidade suficiente para não introduzir as línguas latina, grega, hebraica e alemã, ou qualquer outra língua que compreendêssemos. Antes de partir, ele nos levou para um apartamento interno de sua residência e, abrindo um armário, nos mostrou 3 múmias, que disse ter adquirido no Egito, ao custo de $6.000. Eva e o terceiro, que era uma espécie de objeto com pernas de pato. Ele disse ser a serpente. Ora, disse eu, isso não pode ser uma serpente, pois era uma cobra. Ah, não, disse o profeta. Não antes da queda. A serpente andava sobre pernas como uma galinha antes da queda. Mas depois que ele tentou nossa primeira mãe a comer o fruto proibido, então Deus amaldiçoou a serpente, acima de todos os animais do campo,
e disse: sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Para esta exposição, disse-nos suavemente que os espectadores geralmente pagavam à sua mãe $0,25. Ele também nos mostrou 3 pedaços de escrita hieroglífica, em pergaminho de aparência muito antiga. A primeira, disse ele, era a caligrafia de Abraão, o pai dos fiéis, e ele me apontou um rabisco na parte inferior, que ele disse ser o autógrafo de Abraão. A próxima, disse ele, era uma das cartas de Moisés, e a outra era a quirografia do faraó Neco. Ele disse que eles eram chamados de hieróglifos egípcios pelas mentes vulgares, porque não havia nenhum mortal comum que pudesse lê-los. Ele me disse que era o único homem no mundo capaz de lê-los. A igreja, em seu site, continua dizendo, em muitas particularidades, o livro de Abraão é consistente com o conhecimento histórico do mundo antigo. Essa afirmação também não está correta, visto que não fazia parte das crenças egípcias da época fazer sacrifício humano. Por fim, a igreja acaba apelando para a questão da fé, quando diz: a situação do livro de Abraão, como escritura, em última instância, recai sobre a fé. Parece que todos os escritos de Joseph não podem ser confirmados com documentos. É importante saber que, independente da igreja ser verdadeira ou não, uma igreja falsa, ela nunca vai assumir suas falsidades e dizer aos membros que está fechando as portas porque é falsa. Por isso, Deus nos deu um cérebro para raciocinar e não somente um coração para sentir. As Escrituras nos ensinam que o sentimento é enganoso e que, como diz em Tiago, devemos buscar sabedoria e não apenas sentimentos como respostas. Interessante que Joseph Smith se baseou muito em Gênesis, que só foi escrito muito tempo depois da época de Abraão, pelo menos 1000 anos depois de Abraão. O livro contém anacronismos que nos dizem que este não é um texto escrito por Abraão em 2000 anos antes de Cristo, mas uma obra do século XIX de Joseph Smith. Basta dar uma olhada no primeiro versículo. Na terra dos caldeus, na residência de meus pais, eu, Abraão, vi que era necessário obter outro local de residência. Observe que este livro foi escrito na primeira pessoa, assim como o livro de Mórmon e o livro de Moisés, não deixando espaço para que este seja um escrito que foi feito depois que Abraão teria vivido. Isto é importante porque sabemos que a própria igreja admite que o papiro foi datado cerca de 2000 anos depois de Abraão ter vivido, e simplesmente não há como isso ter sido escrito por Abraão. De acordo com o livro de Abraão, vivia na terra dos caldeus, conforme o capítulo 1, versículo 1, que era governada pelo faraó, entre o versículo 8 ao 20. Um local de sacrifício ali tinha um nome egípcio, Monte de Potifar, segundo o versículo 20. Existem vários anacronismos nesses versículos. Os caldeus não apareceram na história até o século XII a.C., alguns séculos depois de Abraão ter vivido. A menção mais antiga deles em registros históricos data do século IX a.C., nos registros assírios. Somente em 721 a.C. é que eles se estabeleceram, tomando o trono da Babilônia, estabelecendo finalmente uma dinastia caldeia na Babilônia, que governou de 625 a 539 a.C. Foi somente depois disso que o termo Caldeia, ou Terra dos Caldeus, passou a ser usado para a Babilônia. Não há nenhuma evidência histórica de que o Egito controlasse qualquer parte da Mesopotâmia em qualquer época em que Abraão pudesse ter vivido. Portanto, é um erro grosseiro afirmar que os sacrifícios egípcios estavam ocorrendo na Caldeia, um local de sacrifício com o nome egípcio. Em Abraão 1, 23 a 25, Joseph escreveu: a terra do Egito, sendo primeiramente descoberta por uma mulher, que era filha de Cão e filha de Egitos, que em caldeu significa Egito e quer dizer aquilo que é proibido. Algo a ser considerado, neste versículo, é a origem da palavra Egito. É o nome grego de Mênfis, que era chamado, naquela época, de Het-Ka-Ptah, casa do Ka de Ptah. Assim como o hebraico, Yeshua, tornou-se Jesus para os gregos. Et-Ka-Ptah tornou-se a Egiptus, que se tornou Egiptus. Se você for ao Egito hoje, eles não o chamam de Egito. No versículo 24 continua: quando essa mulher descobriu a terra, estava debaixo de água. Posteriormente estabeleceu seus filhos nela, e assim nasceu de Cão a raça que conservou a maldição naquela região. Ora, o primeiro governo do Egito foi estabelecido pelo faraó, filho mais velho de Egitos, filha de Cão, e foi a semelhança do governo de Cão, que era patriarcal. Egito não é caldeu.
não é o nome próprio de uma mulher que descobriu a terra após o dilúvio. Não significa proibido. Esta palavra nem existia quando Abraão estava vivo. É um claro anacronismo mostrar que o chamado Livro de Abraão não foi escrito por Abraão. Em suma, não importa o que se diga sobre o método que Joseph Smith usou para traduzir, não importa o que se diga sobre o alfabeto e a gramática egípcios, os possíveis pergaminhos perdidos ou quaisquer problemas relacionados ao exame dos papiros. Anacronismos do texto do Livro de Abraão argumentam convincentemente contra ser um documento antigo de origem divinamente inspirada. O Livro de Abraão usa a palavra faraó como o nome do governante do Egito, nos versículos 6, 20 e 26, e diz que o significado da palavra, no versículo 20, é rei por sangue real. O primeiro governante, chamado Faraó, é identificado como bisneto de Noé, no versículo 25. O problema linguístico é que a palavra faraó originalmente significava casa grande. Não se tornou um título para o rei até o início do novo reino, da 18ª dinastia, que começou por volta de 1567 a.C. Esse uso é desconhecido na Palestina até depois de 1000 a.C. De acordo com o novo dicionário bíblico padrão de Funk e Wagner, artigo faraó, é certo que na época de Abraão, os reis do Egito ainda não eram chamados de faraós. Em nenhum momento no Egito, a palavra foi usada como o nome real de qualquer rei. No facsímile 2, figura 5, trata de discussões astronômicas, onde Deus revela que o Sol recebe luz das revoluções de Kolob. Há dois erros nesta passagem, sendo o primeiro a identificação do Sol como um planeta, que sabemos que não é. Na verdade, o livro de Abraão 3, 5, descreve a Lua como um planeta. Outro erro astronômico na tradução supostamente inspirada de Joseph Smith. Mas agora observe com muito cuidado as palavras que destaquei. O Sol, segundo o livro inspirado de Abraão, recebe sua luz das revoluções de Kolob. De acordo com o livro de Abraão 3:3, Kolob é a grande estrela que governa ou governou a Terra. É desta estrela, então, que o Sol supostamente recebeu sua luz. Mas o que a ciência moderna nos diz? O Sol gera sua própria luz e energia através do processo de fusão nuclear. Não tem nada a ver com pegar emprestado luz de alguma outra estrela. Dr. A.H. Sayce, da Universidade de Oxford, escreveu: é difícil lidar seriamente com a fraude descarada de Joseph Smith. O facsímile do livro de Abraão, número 2, é um hipocéfalo comum, mas os hieróglifos nele foram copiados de maneira tão ignorante que dificilmente um deles está correto. Nem preciso dizer que Kolob, etc., são desconhecidos da língua egípcia. Smith transformou a deusa Ísis em rei e Osíris em Abraão. Flinders Petrie, da Universidade de Londres, escreveu que eles são cópias de assuntos egípcios dos quais tenho dezenas de exemplos. Eles são de séculos posteriores a Abraão. As tentativas de adivinhar um significado para eles nas explicações professadas são absurdas demais para serem notadas. O Dr. John Peters, da Universidade da Pensilvânia, que conduziu uma expedição à Babilônia em 1888, não encontrou nada além de diversão no trabalho do profeta Mórmon. A interpretação das placas, escreveu ele, demonstra ignorância. Dr. Arthur Massey, curador assistente do Metropolitan Museum, que agora está no Egito, resumiu as traduções Mormons. Um Fígaro, que quer dizer um conspirador sem sentido. O livro de Abraão revela doutrinas Sud únicas que não são encontradas em nenhum outro lugar nas escrituras Sud, especificamente no que diz respeito à existência pré-mortal. Também expande a linguagem do convênio abraâmico para incluir os direitos ao sacerdócio. Além disso, contém cosmologia interessante e nos deu a palavra Kolob. A doutrina que estava em evolução por Joseph da multiplicidade de deuses, que levou à justificação da origem da poligamia e diversidade de deuses, enquanto a Bíblia informa que a criação se deu por Deus, o livro de Abraão criou a doutrina de muitos deuses participando da criação. Uma outra doutrina que vai ser acrescentada é a de espíritos nobres na preexistência em relação a espíritos fracos. A marca de Caim que levará a crenças de que a raça negra é uma raça inferior e menos abençoada e tiveram negadas as bênçãos do sacerdócio por anos. Vamos analisar os frutos que as doutrinas do livro de Abraão fizeram produzir de revelação entre os líderes e profetas posteriores da igreja. No Diário das Moças, utilizado pela igreja em 1892, O.B. Huntington declarou: em minha bênção patriarcal, dada pelo pai de Joseph, o profeta, em Kirtland, em 1837,
Foi-me dito que eu deveria pregar o evangelho antes de completar 21 anos de idade, que eu deveria pregar o evangelho aos habitantes das ilhas do mar e aos habitantes da lua, até mesmo do planeta que você pode agora contemplar com seus olhos. Brigham Young, em seu discurso registrado em Journal of Discourses, disse: quem pode nos contar sobre os habitantes deste pequeno planeta que brilha ao anoitecer, chamado Lua? Quando você pergunta sobre os habitantes daquela esfera Lua, descobre que os mais eruditos são tão ignorantes em relação a eles quanto os ignorantes de seus companheiros. O mesmo acontece com os habitantes do Sol. Você acha que é habitado? Prefiro pensar que sim. Você acha que existe alguma vida lá? Não há dúvida nisso. Não há dúvida disso. Não foi feito em vão. Se o Sol foi feito para iluminar aqueles que nele habitam e outros planetas, e o mesmo acontecerá com esta Terra quando for celestializada, cada planeta no primeiro estado rude e orgânico não recebe a glória de Deus, mas é opaco. Mas quando celestializado, cada planeta que Deus traz à existência é um corpo de luz. Mas não antes disso. Essa ideia de que o Sol era um planeta e que a Lua era um planeta é totalmente refutado, como analisamos. A respeito da maldição de Caim, percebe-se que um certo racismo contra os negros fortaleceu-se entre os membros. John Taylor, o terceiro presidente da igreja, declarou: e depois do dilúvio, somos informados de que a maldição que foi pronunciada sobre Caim continuou através da esposa de Cão, visto que ele se casou com uma esposa daquela semente. E por que passou pelo dilúvio? Porque era necessário que o diabo tivesse uma representação na terra, assim como Deus. Então, esses líderes, esses profetas estão dizendo que os negros eram representantes de Satanás na terra. John Taylor também disse o seguinte: por que é que, de fato, deveríamos ter um demônio? Porque o Senhor não o matou há muito tempo? Porque ele não poderia viver sem ele. Ele precisava do diabo e de muitos daqueles que cumprem suas ordens apenas para manter os homens retos, para que possamos aprender a colocar nossa dependência em Deus e confiar nele, e a observar suas leis e guardar seus mandamentos. Quando ele destruiu os habitantes do mundo antediluviano, ele permitiu que um descendente de Caim atravessasse o dilúvio para que pudesse ser devidamente representado na terra. Brigham Young, em um de seus discursos registrados em Journal of Discourses, disse: você vê algumas classes da família humana que são negras, rudes, desagradáveis e de hábitos baixos, selvagens e aparentemente privadas de quase todas as bênçãos da inteligência que geralmente são concedidas à humanidade. O primeiro homem que cometeu o crime odioso de matar um de seus irmãos será amaldiçoado por mais tempo do que qualquer um dos filhos de Adão. Caim matou seu irmão. Caim poderia ter sido morto, e isso poria fim àquela linhagem de seres humanos. Isso não aconteceria, e o Senhor colocou uma marca nele, que é o nariz achatado e a pele negra. Rastreia a humanidade até depois do dilúvio. E então outra maldição é pronunciada sobre a mesma raça, que eles deveriam ser servos dos servos. E assim serão, até que essa maldição seja removida. E os abolicionistas não podem evitá-lo, nem de forma alguma alterar esse decreto. Quanto tempo levará essa raça para suportar a terrível maldição que está sobre eles? Essa maldição permanecerá sobre eles e eles nunca poderão possuir o sacerdócio ou participar dele até que todos os outros descendentes de Adão tenham recebido as promessas e desfrutado das bênçãos do sacerdócio e de suas chaves, até que os últimos remanescentes dos filhos de Adão sejam levados a essa posição favorável. Os filhos de Caim não poderão receber as primeiras ordenanças do sacerdócio. Eles foram os primeiros a serem amaldiçoados e serão os últimos de quem a maldição será removida, quando o restante da família de Adão subir e receber suas bênçãos. A maldição será removida da semente de Caim e eles receberão bênçãos na mesma proporção. De fato, os negros ficaram por muitas décadas sem receber o sacerdócio e as ordenanças salvadoras. Há negros que chegaram a ser selados como servos na eternidade. Sim, dentro do reino celestial, Mormon, haveria servos, escravos, como ocorreu com Jane Manning James, que foi selada a Joseph Smith como serva eterna. O artigo no Salt Lake Tribune comenta a história e informa que ela foi selada a Joseph Smith como serva na eternidade, já que naquele período os negros não tinham direito a realizar as ordenanças do templo. John Taylor também declarou: os descendentes de Cão, além de uma pele negra, que sempre foi uma maldição que seguiu um apóstata do santo sacerdócio, bem como um coração negro, foram servos de Sem e de Jefé. E os abolicionistas estão tentando anular a maldição de Deus. Mas será necessário mais poder do que o homem possui
para neutralizar os decretos da sabedoria eterna. Brigham Young também declarou: porque tanto os habitantes da terra são amaldiçoados com o pecado da escuridão, isso ocorre em consequência de seus pais rejeitarem o poder do santo sacerdócio e a lei de Deus. Eles cairão até a morte. E quando todos os demais filhos tiverem recebido suas bênçãos no santo sacerdócio, então essa maldição será removida da semente de Caim. E eles então subirão e possuirão o sacerdócio e receberão todas as bênçãos às quais agora temos direito. A vontade da criatura é livre. Esta é uma lei da sua existência. E o Senhor não pode violar a sua própria lei. Se ele fizesse isso, deixaria de ser Deus. Percebe-se que uma revelação falsa pode comprometer toda uma crença de um grupo, fazendo-os viver doutrinas e princípios falsos e ainda assim sentirem bem por estarem vivendo algo que, inconscientemente, acreditam ser corretos. Apesar dos negros portarem o sacerdócio em nossos dias e terem acesso a ordenanças no templo, eles continuam negros. A pergunta que fica é se o sinal da pele escura é um sinal que a maldição não foi retirada e que Deus não cumpre suas promessas e não é misericordioso? Ou que o livro de Abraão e os profetas que emitiram tais conceitos eram destiladores de seus próprios preconceitos? Todavia, fica muito claro que o livro de Abraão provou que Joseph Smith tinha sim a capacidade de escrever escrituras e persuadir muitos dos seus seguidores.